Boa noite, almas poderosas. Como estamos no dia de hoje? Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Opa! Vou ter que arrumar isso aqui. Como é que vocês estão? Oi, Laerte. Oi, Rui. Tudo bem, minha gente? Pois é, você viu? Ele deu uma engrenada para baixo. Quanto tempo, né? Oi, Isabel de Lourdes, boa noite. Boa noite, Jeane. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, gente. Como é que estamos? Todos bem? Todos bem no dia de hoje? Quem é a primeira agora é hora de curtir e compartilhar a live, né, gente? Bora falar sobre sonhos hoje nessa noite chuvosa. Aqui em São Paulo tá chovendo. Como é que tá aí? Vocês estão bem por aí? Aqui tá uma chuva bem gostosa, por sinal. Vamos que vamos. Agora é hora de curtir e compartilhar a live. E quem ainda não segue o perfil, bora seguir o perfil. Bora seguir o perfil, porque tem muita coisa bacana acontecendo aqui no meu perfil. Então, se você ainda não segue, vamos seguir o perfil. Hoje nós vamos falar sobre sonhos, como e quando e por que eles acontecem, tá certo? Eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando, para o pessoal ir chegando e dando alguns recadinhos. Quem é a primeira vez aqui na minha live? Deixa eu só fechar aqui, porque o barulho tá alto. Quem é a primeira vez na minha live, seja muito bem-vinda à live de hoje. Laerte, primeira vez na live dos sonhos, já entendi. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Primeiramente, eu quero trazer informação para vocês de que no meu perfil, a gente aqui traz a parte de autoconhecimento, a gente traz a parte de estudos, tá certo? Então, é uma abordagem onde... Oi, Ana Flávia, boa noite. Onde a gente desenvolve um tema durante a semana, tá? Então, de segunda a sexta, você vai ver lives minhas aqui falando sobre um tema específico da semana, tá bom? E aos finais de semana, de domingo, temos sessões em grupo. Pois é, então aqui na Notas de Live, já deixei para vocês aberta a sessão em grupo sobre sonhos, que vai acontecer no domingo, 7 horas da noite. Então, serão 2 horas de sessão em grupo, tá certo? E a gente vai desenvolver um pouco melhor aí a parte prática no tema dos sonhos. Então, se você ainda não participou da nossa aula prática, ela acontece todos os domingos, 7 horas da noite. E durante a semana a gente desenvolve um tema específico. Essa semana a gente vai falar sobre sonhos, viagens astrais, pesadelos. Então, se você ainda não compartilhou a live, vamos compartilhar para trazer a maior quantidade de pessoas aqui para ter esse conhecimento e se libertarem dos medos, das amarras, tá certo? E conseguirem aí, de alguma forma, evoluir dentro desse processo. Oi, Maurício, seja bem-vindo. Aline, seja bem-vinda. Obrigada pela flor de lótus, Laerte. Então, estamos todos aqui reunidos para falar sobre sonhos, atingir o seu sonho. Pois é, atingir o seu sonho tem muito a ver com a parte da vibração, né? O alinhamento das suas intenções, a manifestação daquilo que você quer. E para isso, temos aqui na bolinha roxa uma série de e-books. Se eu não me engano, tem 18 e-books, gente, é isso? Boa noite, Carlinha. Temos 18 e-books aqui para vocês se deliciarem, tá certo? Então, nós temos e-books de ritual, consagração de objetos, velas, japamalas, alinhamento de intenção, limpeza energética, sigilos mágicos, bruxaria, wicca e paganismo, ervas e a lua,
feitiços e mais uma série aí que a gente tem eu tenho feito para vocês aqui com muito amor e carinho para que vocês consigam fazer a leitura e aplicar na vida de vocês. A minha intenção é sempre trazer o conhecimento para que vocês sejam livres e conseguirem fazer tudo sozinhos, sem depender de ninguém. Obrigada pelo café, Isabel. Obrigada pela flor de lótus, Carlinha. Então, dito isso, temos 18 e-books. Semana passada a gente falou sobre cristais e esse vai ser o 19º e-book que eu vou liberar aqui para vocês. Provavelmente ele estará disponível entre quarta ou quinta-feira para vocês, tá bom? Então, semana passada falamos sobre cristais. Foi uma energia extremamente poderosa e se você não conseguiu participar da aula de cristais, você terá o e-book aqui no aplicativo Aura Pura para você conseguir acompanhar aí essa parte dos cristais. Certo? Jeane, seja bem-vindo. O sonho vai comemorativo de 20 e-books. Pois é. O sonho vai comemorativo de 20 e-books. Vai ser 19, né? Ah, não, vai ser 20. Pois é isso mesmo. O 20º e-book vai ser sobre sonhos. Perfeito. Por que o Laerte está falando isso, gente? Porque eu solto e-book semanal aqui para vocês, tá? Então, quem não consegue acompanhar a parte de aulas aqui, depois, na próxima semana, você vai ter o e-book disponível para você. E vai ser edição comemorativa. Pois é. 20 e-books aí lançados aqui no aplicativo Aura Pura. 6 meses de trabalho já aqui no aplicativo. Então, já tem um bom tempo aqui, uma caminhada, uma jornada longa. E estamos aqui juntos dentro desse processo. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa live, onde a gente vai explorar um pouquinho os fenômenos muito misteriosos e fascinantes da nossa mente. Os sonhos. Pois é. Quem aqui já teve um sonho que parecia tão real que quando você acordou, você ficou na dúvida? Quem aqui já teve esse tipo de sonho? Se era um sonho ou se era realidade aquilo? Quem já passou por isso? Oi, Andréia, tudo bom? Loriene, seja bem-vinda. Vocês já sonharam de uma forma que parecia tão real, que a hora que vocês acordaram, você fala, meu Deus, gente, aquilo parecia tão real? Já aconteceu? Amor! É uma das minhas aquisições, Andréia. Influência sua, ó. Boa noite. Sim, muitas vezes. Quem mais? O meu sonho favorito é aquele que eu descubro que estou sonhando e começo a manipular ele da melhor forma. Pois é, essa semana você vai descobrir que isso daí não é exatamente um sonho. É uma viagem astral. Essa semana vocês vão descobrir a diferença entre sonho, viagem astral, os pesadelos, qual é a frequência energética e tudo mais. Tá? Então, fiquem aí durante a semana me acompanhando e participem da sessão em grupo que já está aberta aqui no aplicativo Aura Pura, tá? Já deixei ela aberta aqui para vocês. Como é que vocês acessam? Clicam aqui no meu perfil. Lá no meu perfil vocês vão ver já a sessão em grupo aberta. Atentem-se ao seguinte, são poucas vagas. Então, se você tem interesse em fazer parte prática de sonhos e viagem astral comigo, já se inscreva, porque eu tenho poucas vagas. Eu sempre abro uma quantidade de vagas limitadas para poder conseguir dar a melhor atenção para vocês. Tá certo? Então, quando a gente fala sobre sonho, a gente costuma dizer... Ficou estranha essa frase? Então, eu consigo dar melhor atenção para vocês dentro da sessão em grupo, tá certo? Por isso que tem uma quantidade menor de pessoas aí participando. Não percam essa oportunidade que vai ser maravilhosa, viu? Vocês têm o costume de lembrar de sonho, gente? Vocês costumam lembrar os sonhos de vocês? Como é que é isso, né?
Vocês acreditam que o sonho pode ter algum significado mais profundo? Ou simplesmente ele é aleatório? Você lembra de partes do seu sonho? Quem mais? Tudo bagunçado. Uhum. Quem mais? Depende do dia, do sonho, se acordo, escrevo ou envio áudio para alguém na hora que acordo. É uma das técnicas aí que a gente pode trazer para a gente conseguir lembrar dos sonhos, tá? Mas vocês têm o costume de lembrar? Vocês acordam e já lembram do sonho? Vocês acham que o sonho de vocês tem um significado mais profundo? Oi, Jennifer, seja bem-vinda. Os meus eu nunca conheço as pessoas, mas depois de um tempo eu vejo essas pessoas. Perfeito. Mas afinal, gente, a gente sabe o que é sonho, né? Basicamente, a gente pode definir como algumas experiências subjetivas que ocorrem enquanto a gente dorme. Então, eles podem ser vívidos e realistas ou abstratos e confusos, assim como a gente está conversando aqui. Deixa eu ver. Eu tenho sonho que sempre se repete, mas as pessoas do sonho, o lugar muda. Não gosto, não é legal. Tem muito sangue e briga. Chayene, seja bem-vinda, meu amor. Acredito muito em meu sonho. Sonho é aquele doce gostoso da padaria? Não, é sonhos quando você dorme. Doce gostoso da padaria é ótimo. Os meus normalmente são trazendo tipo de premonição. Tá. Kate, seja bem-vinda. Chayene, seja bem-vinda. Certo? Então, o que a gente pode falar em relação aos sonhos, né? Eles são basicamente uma definição, são experiências subjetivas que ocorrem enquanto a gente dorme. Então, eles podem trazer, sim, mensagens mais profundas. Em outras ocasiões, podem ser apenas um amontoado de ideias aí, imagens desconexas, tá? Na maioria das vezes, são avisos os meus. Tá. Maria José, Alexandra, seja bem-vinda. Então, dentro desse contexto, a gente enxerga os sonhos sendo uma ponte entre o consciente e o nosso inconsciente, ou seja, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Certo? Dada a introdução, vamos abrir a nossa egrégora de estudos através do encantamento energético aqui, feito pelo Laerte, que é o encantamento de início de live, onde a gente abre a egrégora de estudos para a gente se conectar a esse padrão vibracional e no final da live a gente faz o fechamento dessa egrégora, tá certo? Então, toda live você vai ter isso aqui. Então, encantamento de início de live, desvendando os mistérios do sonho, como, quando e por que eles acontecem. Que os véus da noite comecem a se abrir e os sonhos ocultos venham a surgir. Mistérios do sono, mensagens no ar, que essa jornada possamos desvendar. Assim é, assim seja, assim está feito. Gratidão, Laerte. Boa noite. Daniela, boa noite. Reisa, você pode repetir a frase novamente? Os sonhos são... Posso falar em sonho. Sonho muito com leão, com animais e sonho com muitas coisas também. Sonhar com muitos animais é o quê? Depende do animal. A gente teve uma semana aqui falando sobre animais de poder, Chayene. Se você não conseguiu participar das lives, nem da sessão em grupo, você clica nesse botãozinho roxinho aqui, você vai na parte de produtos, tem um e-book falando sobre animais de poder, tá? Dá um pulinho lá, adquire o e-book que você vai entender esses animais, por que eles estão aparecendo. Ah, pois é, quase esqueceu, né? Camila, seja bem-vinda. Vamos lá. Os sonhos são subjetivos. Os sonhos, basicamente, a gente pode trazer a informação de que são experiências subjetivas que ocorrem enquanto a gente dorme.
tá? Então, eles podem ser vívidos e realistas ou podem ser abstratos e profundos, tá? Então, às vezes, eles podem carregar mensagens muito profundas ou, em outras ocasiões, é apenas um amontoado de imagem aí totalmente desconexa que a gente não consegue ligar uma coisa com a outra, tá? Muitas tradições espirituais enxergam o sonho como uma ponte, tá? Entre o consciente, entre a nossa parte consciente e o nosso inconsciente, entre o mundo físico e o nosso mundo espiritual. Então, no espiritismo, vou dar um exemplo para vocês. No espiritismo, eles acreditam que o espírito pode se desprender do corpo físico durante o sono e acessar outras camadas de realidade, tá? Já no xamanismo, os sonhos são vistos como jornadas espirituais. Trazem mensagens dos ancestrais, trazem mensagens dos guias espirituais, e no contexto do autoconhecimento, eles podem revelar para a gente nossos medos, nossos desejos ocultos, nossas emoções reprimidas, e também pode ajudar a gente a processar alguns traumas, resolver conflitos internos. Então, eles trazem insights sobre algumas decisões aí que a gente precisa tomar, que são decisões importantes. Então, é interessante a gente saber sobre, dentro desse contexto dos sonhos, que eles têm inúmeras formas da gente visualizar o sonho, tanto num contexto espiritual ou, de repente, dentro de uma religião, quanto num contexto... Deixa eu ver um negócio aqui que abriu sozinho. Tanto num contexto para autoconhecimento. E é isso que eu vou trazer hoje aqui para vocês, tá? Falar em sonho, tal. A gente começou a falar, quase esqueci. Eu sonho muito com o pé na terra. Oi, Luli. Oi, Gabriel. Tudo bom? Pé na terra. Pé na terra é para trazer estabilidade, tá? O elemento terra, ele traz estabilidade no nosso processo evolutivo. Tá certo? Então, de repente, esse sonho aí tá pedindo para você trazer um pouco mais de estabilidade e segurança em algum setor da tua vida. Ou alguma coisa que você tá aí matutando na sua cabeça como fazer, tá? Pode ser isso. O elemento terra, ele traz muita estabilidade. Agora vamos dizer o seguinte, como e por que os sonhos acontecem? Agora a gente vai para uma parte mais da parte de ciência, né? Por trás dos sonhos. Como que a gente pode explicar tudo isso? Como e por que os sonhos acontecem? Então vamos lá, gente. Segundo Freud, o pai da psicanálise, ele acreditava, né? Que os sonhos eram manifestações dos nossos desejos, né? Aqueles desejos mais reprimidos que a gente tem, especialmente aqueles que a gente não pode expressar na nossa parte consciente. Então, segundo ele, todo o conteúdo dos sonhos ele era extremamente simbólico, tá? E precisava ser interpretado para que tenha uma revelação do seu verdadeiro significado, tá? Isso é o que traz de informação Freud, o pai da psicanálise. Porém, o junguiano, a teoria junguiana, ela traz uma visão um pouco diferente de Freud, tá? Que é uma visão que eu já curto mais. Então, para Carl Jung, essas manifestações, elas traziam informações do nosso inconsciente coletivo. Tá? Então, os sonhos vêm carregados de símbolos e arquétipos universais que refletem as nossas experiências humanas e mais comuns em toda a humanidade. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que através de alguns símbolos, esses símbolos já trazem, através da semelhança, a informação para o nosso consciente. A gente conversou sobre isso na semana do tarô. A gente fez uma semana aqui falando sobre tarô, leitura de tarô. Eu ensinei algumas coisas para vocês e eu falei sobre os arquétipos universais dos 22 arcanos maiores. Vocês lembram disso? Quem estava aqui na aula de tarô? Thaís, seja bem-vinda.
Laerte estava na aula de tarô, Carlinha acho que estava na aula de tarô, né? Maria José já chegou? Maria José acho que estava na aula de tarô. Vocês lembram quando eu falei para vocês que os 22 arcanos maiores são arquétipos a serem trabalhados dentro de nós? Que são arquétipos universais? Vocês lembram disso? Esses arquétipos universais têm muito a ver com a teoria junguiana, tá? Então, são símbolos que trazem alguma informação para a gente. Ou seja, como, por exemplo, a água representa as emoções. Vocês lembram que a gente associou o naipe de copas ao elemento água que está associado às emoções? Vocês lembram disso? Sim, que o louco era o início e vinham outros na sequência. Exatamente, também. Oi, Lores, tudo bom? Exatamente, são arquétipos que precisam ser trabalhados dentro de nós. E dentro da área que a gente está conversando hoje sobre sonhos, tem essas duas teorias. A teoria freudiana, que é o pai da psicanálise, que acreditava que os sonhos eram manifestações do nosso inconsciente, tá? Então, é aquilo que fica reprimido no nosso inconsciente e, através do sonho, isso traz à tona para a gente trabalhar no nosso consciente. E através da teoria junguiana, que também traz a informação de serem manifestações do inconsciente coletivo. Então, nós temos duas teorias aqui a serem trabalhadas. O porquê que esses sonhos acontecem, tá? E como eles acontecem, certo? Então, tem na teoria junguiana esses arquétipos que são símbolos, onde quer que você apresente o símbolo, o inconsciente coletivo já sabe o que aquilo significa. É exatamente o que a gente conversou dentro das cartas de tarô. Tá bom? Sim, a jornada do louco. Freud e Jung eram parceiros, até que eles brigaram e cada um foi para um lado. Exatamente, por conta dessas teorias, tá? São duas teorias completamente diferentes. Freud dizia que os sonhos eram manifestações do inconsciente, aquilo que estava guardado, e o Jung, que acabou trazendo a teoria dele, que é a teoria junguiana, que está relacionada aos arquétipos. Os arquétipos são símbolos universais que refletem experiências comuns de toda a nossa humanidade. Tá certo? Então, por isso, algumas pessoas sonham com símbolos semelhantes, como água representando as emoções, ou casas representando aí o aconchego, toda a parte de psique humana. Tá bom? Já a neurociência, que eu também estudei neurociência, gente, explica os sonhos de uma forma mais biológica, tá? Na neurociência, ela diz que durante o sono, o nosso cérebro continua funcionando. Isso eu já falei aqui para vocês, tá? Processando as informações, organizando as memórias, lidando com as emoções que aconteceram no nosso dia a dia. Então, isso acontece durante uma fase chamada Rapid Eye Movement, tá? É o REM. É nesse processo que a nossa atividade mental ela está mais intensificada. E aí os sonhos eles se tornam mais vívidos. Então, segundo a neurociência, ela diz que o sonho ele está acontecendo por conta do nosso cérebro continuar funcionando e continuar processando as informações. Isso eu já venho falando para vocês há algum tempo, vocês só não sabiam que tinham a ver com a neurociência. Aquela história que a gente vem falando aqui, aliás, Laerte, ele está aqui para nos dizer, né? Durante o período meditativo, eu dormi. E aí, o que eu faço? Né, Laerte? E aí, o que eu faço? Eu volto à meditação, eu refaço a meditação, eu esqueço a meditação e vou dormir? Como é que é isso? Ah lá, eu apago. E eu falei para cada um de vocês que durante uma meditação ou, de repente, um exercício bioenergético, não tem problema você dormir, porque, de acordo com a neurociência, isso está sendo processado
da mesma forma, tá? Tá, a gente já vai chegar nisso, Carol. Essa semana inteirinha a gente vai falar sobre sonhos, sobre pesadelos, sobre viagem astral, tá? Acho que na quinta ou sexta-feira a gente vai falar sobre viagem astral. Tem muito a ver com a parte de viagem astral, tá bom? Isso que você tá falando. Quando são sonhos com situações que sempre acontecem depois. Ah, e tem déjà vu essa semana também, tá? Essa semana a gente vai falar sobre déjà vu, que é exatamente isso que você tá falando. Tá? Hoje eu tô dando uma introdução para a gente conseguir engatar aí essa semana. É amanhã, déjà vu? A Carlinha já dando spoiler de amanhã, gente. Vocês são fantásticos. Então a gente sabe aí que tem 3 formas da gente, de repente, olhar os sonhos de uma perspectiva diferente. Conseguiram pegar? Boa noite, Carla. Todo mundo conseguiu pegar? Certo? Sim? Bora continuar então? Conseguiu, Carlinha? Enquanto eu encho minha garrafa de elixir de ametista. Então, bora lá. Então, o sono, ele tem várias fases, tá, gente? O sono, ele tem várias fases. Mas é nessa fase REM, que é o Rapid Eye Movement, é que a maioria dos sonhos acontece. Então, essa fase, ela é caracterizada por movimento rápido dos olhos, tá? A respiração, ela fica um pouco irregular e tem uma intensa atividade cerebral, dentro daí do contexto da neurociência, tá? Então, durante o sono REM, o nosso cérebro, ele tá processando todas as informações que a gente recebeu durante o dia, tá? E isso já não tem muito a ver com a teoria de Freud nem a teoria de Jungiana, tá? Isso tem a ver com a nossa parte física. Então, dentro da neurociência, ela explica que é uma fase caracterizada por movimentos dos olhos, intensa atividade cerebral, por conta de tudo o que a gente visualizou, as informações que a gente teve durante o dia. Então, o que ela faz? É o momento onde é reforçada a nossa memória e é onde se regula as nossas emoções. Tá certo? Oi, Andréia! Então, os sonhos, eles podem ter várias funções. Então, dentro desse contexto, a gente pode ver os sonhos como uma função de processo. Foi ali? Foi ali, já voltou? É isso aí. Então, eles podem ter várias funções, tá? Anotem isso, porque às vezes a gente fica tão focada numa coisa de que, é premonição. E às vezes nem é isso, gente. Então, anotem isso, porque são informações importantes. A primeira informação que eu tenho para dar para vocês, de repente, o sonho ele está trazendo uma função de um processo para ajudar num processo emocional nosso, tá? Pode ajudar a gente a superar alguns eventos e alguns desafios traumáticos que a gente já teve, tá? Reis, sabia que o REM chega a ser 1/5 do nosso tempo dormindo, que é o sono profundo? Eu fazia controle dele pelo meu relógio. Sim, sim. É isso mesmo, Carlinha. E ele traz aí a informação, e é uma informação física, gente. É uma informação do processo físico nosso, isso que a Carlinha tá falando, tá? Então, o sonho pode ajudar a gente num processo emocional, a superar algum trauma, medo, insegurança. Eles podem nos auxiliar nisso. Eles podem também fortalecer a nossa memória. Então, eles consolidam todo o aprendizado e experiência que a gente teve no dia, tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, eles podem estimular a nossa criatividade.
tá? Eles podem trazer algumas soluções inesperadas para aquela situação que você conscientemente não tinha solucionado ainda, tá certo? Então, eles podem trazer algumas soluções inesperadas para casos que a gente precisa resolver, tá? Então, os sonhos, quando os sonhos são mais vívidos? Os sonhos mais intensos ocorrem geralmente na segunda parte do REM, que é exatamente o que a Carla está falando aqui, tá? Então, na segunda metade da noite, quando a gente passa mais tempo nessa fase REM, tá? Fatores como estresse, como ansiedade, como privação do sono, também podem influenciar nessa intensidade, tá? E frequência dos sonhos também. Então, quando a gente dorme pouco, os sonhos parecem mais confusos ou fragmentados, ou nem sonho você tem. Vocês já perceberam isso? Então, quando a gente tem mais essa parte intensa de sonho, num curto período de tempo, a gente não consegue, o corpo ele não consegue fazer esse sono REM, vamos dizer assim, tá? Que é o processamento mental de tudo que você vai ver, tanto a tua parte mental quanto a parte emocional, tá bom? É tipo, se você não dormir bem, certeza que o tempo foi muito pequeno. Dormir bem é essencial, exatamente. Oi, Ana, tudo bom? Oi, Daniela, seja bem-vinda. Então, sonhos, a gente sabe que o estresse, ele influencia no nosso sono, a ansiedade influencia no nosso sono. Quando a gente quer dormir... Oi, Osana, tudo bom? Seja bem-vinda. Raí, Érica, sejam todos bem-vindos. Quando o sono também, ele é aquele sono mais picado, a gente não consegue entrar nessa fase. Então, geralmente, na segunda metade da noite é quando a gente passa mais tempo nessa fase REM. Então, se você tem dificuldade para dormir, ou por conta de ansiedade, algumas preocupações, estresse carregados, você não vai conseguir entrar nesse processo que a gente acabou de falar da neurociência. E é onde a gente dorme pouco e a gente não restabelece a nossa energia do corpo, tá? Porque o cérebro, ele vai continuar trabalhando, assim como eu já falei aqui para vocês sobre os áudios bioenergéticos. Ele vai continuar trabalhando, mas ele não vai conseguir processar no período que ele precisa, tá certo? Tem dias que não consigo lembrar dos sonhos, a maioria eu lembro, mas tem dias que não, tá certo? Érica, boa noite. Eu estou em reunião e vou ficar de ouvinte, tá certo? Fica de ouvinte. Certo, gente? Agora, quais são os principais fatores que influenciam os nossos sonhos? O primeiro deles, e vocês já devem ter se ligado um pouco, que quando a gente está com as emoções mais afloradas, a flor da pele, seja ela qual for, a gente traz essa experiência no momento que a gente dorme. Eu vou dar um exemplo para vocês. Percebam que naquele dia que você está mais agitado, ou aquele dia que você ficou com raiva, ou algum sentimento muito ruim, vamos dizer assim, o seu sono, quando você dorme, apesar de você não lembrar do seu sonho, ele se torna um sono mais pesado, ele carrega essa energia. Ela traz essa energia mais carregada negativamente. No entanto, quando você de repente, eu vou dar um exemplo porque me deu na cabeça agora. De repente, quando você toma um elixir de cristais antes de dormir, você traz uma energia mais branda e mais leve. Seu sono e seu sonho tende a ser mais leve. Ou, de repente, é um sonho que traz uma informação que você precisava para resolver uma situação. Olha que interessante isso. Então, os nossos sonhos, eles estão diretamente ligados
impactados pelas nossas emoções, tá? E também as nossas experiências do dia a dia. Vocês já devem ter percebido que um dia que é muito agitado, o seu sono, ele é mais agitado. O seu sonho, ele traz a informação muito mais agitada também. Tá certo? Então, se a gente passa por algo muito intenso, e provavelmente essa experiência vai aparecer no nosso sonho de alguma forma, tá? Então, isso pode vir de forma literal, isso pode vir de uma forma simbólica, como assim, por exemplo, algumas pessoas, já aconteceu isso comigo, em sonhar com o mar agitado, né? Quando a gente está passando por algum momento turbulento ou alguma coisa de movimento emocional, o mar agitado, para mim, ele me traz a informação de que vai ter alguma mudança, tá? Durante algum tempo, eu fui conseguindo diferenciar meus sonhos através do seguinte: quando eu sonhava com o mar, com águas claras, eram energias sendo modificadas numa forma de transformação. Quando eu sonhava com águas mais escuras e barrentas, eu sabia que era algo do meu inconsciente que eu precisava trazer para o consciente para trabalhar. E isso, durante o dia, acabava me mostrando o que era, tá? Então, nem sempre um sonho é uma premonição em relação ao outro. Muitas das vezes, os nossos sonhos têm a relação conosco, tá? Então, assim, mas eu sonhei que fulano ficou doente, realmente ele ficou doente. Pode acontecer? Pode, não é impossível, tá? Mas aí não é um sonho, é uma viagem astral. É diferente, tá bom? Isso você conversou com seu inconsciente ou só fluiu? É o que eu falei para vocês. Eu acordo, eu processo aquilo que eu sonhei e tento entrar em alguma coisa que está dentro de mim. Entendeu? Então, algumas vezes o sonho pode ser apenas símbolos. Como eu falei no começo da live, pode ser algo que foi tudo aleatório e não tem muito a ver. Por quê? Porque como processa, o nosso cérebro processa tudo que a gente passou durante o dia, nem sempre o sonho é algo que tem a ver com o que eu preciso trabalhar. Conseguem entender? É muito difícil a gente chegar e falar assim, então, sonho é premonição. Não, sonho tem sempre a ver com o seu inconsciente. Não é sempre isso que acontece, tá? Eu acabei apresentando aqui para vocês a teoria da neurociência, a teoria freudiana e a teoria de junguiana. Então, depende muito. Quem tem que fazer a análise é cada um de nós. Às vezes, o meu dia foi tão intenso que o meu sonho vem intenso. E ele vem completamente aleatório, mas aleatório porque... vou dar um exemplo, tá? Durante o dia eu vi que um cachorro brigou com outro na rua. Aí no meu sonho, eu sonho que uma pessoa tá brigando com a outra. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai brigar com a outra. Vocês conseguem entender? Ou ficou um pouco confuso? A gente precisa trazer para o nosso consciente e ver se aquilo faz sentido. Tá certo? Nem tudo é um sonho de premonição. Nem tudo é um sonho que vai trazer algo que você precisa trabalhar. Às vezes é só um contexto que você viu no dia que está relacionado a essa parte emocional. Porque pensa, uns cachorros brigando, eu fiquei aflita porque os cachorros estavam brigando na rua. É uma parte emocional. Isso pode refletir no meu sonho, entende? Deu para entender? Oi, Laude, tudo bom? Maiara, seja muito bem-vinda. Então, as nossas emoções, elas estão diretamente sendo impactadas no momento do nosso sonho. Então, uma das coisas que vocês precisam ter ciência é que os nossos sonhos estão diretamente ligados às nossas emoções, tá certo? Segunda coisa, gente, existe uma parte também física, uma parte de alimentação, tá? Alguns hábitos também.
Então, o que a gente come antes da gente dormir, ele pode influenciar nos nossos sonhos. A gente vem conversando sobre energia, tá certo? Alimento, ele também carrega um padrão vibracional energético. Então, pensem que os alimentos mais pesados energeticamente, eles podem dificultar o nosso sono. Vocês já experimentaram comer uma feijoada e dormir? São alimentos mais carregados de energia. A carne, ela é um alimento mais carregado energeticamente, tá? E aí, pode dificultar o nosso sono no processo. Primeiro, nossa parte física, ela vai continuar trabalhando. Ou, de repente, eu, por exemplo, não posso comer carne à noite. Nenhum tipo de carne. Se eu comer frango, frango ainda é mais leve. Mas carne vermelha eu não posso comer à noite. O meu sono se torna um sono extremamente pesado. Eu não acordo bem no outro dia, tá? Por conta da carga energética. Isso, exatamente, Carla. Eles aconselham a comer comidas mais leves antes do sono. Eu sou uma apaixonada por frango, né? Então eu adoro frango. Eu como frango, se bobear, no café da manhã, almoço e janta, tá? Já pensou começar salsinha semana inteira? Comer salsinha a semana inteira, é isso? Que tipo de sonho que essa pessoa vai ter? Sou a Maria Sopa. Aí, Ana, tá indo no caminho certinho. Eles aconselham salsicha. Já pensou comer salsicha a semana inteira? Que tipo de sonho que vai ter? Vou sonhar com um cachorro salsicha, né? É assim. Salsicha é um veneno, gente. Mas deixa essa parte para lá. Então, a parte alimentar nossa está diretamente ligada também na nossa qualidade do sono, tá? Então, alimentos muito pesados, eles podem dificultar aí o sono e, consequentemente, trazer os sonhos mais pesados e mais agitados, tá? Então, além disso também, por exemplo, consumo de cafeína. Tem gente que toma café à noite antes de dormir. Eu já vi. Eu sou uma pessoa que não tomo café. Ou consumo de álcool, ou alguns medicamentos que podem afetar a qualidade do sono. E aí também vão afetar também a lembrança dos sonhos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou o tipo de pessoa que eu não posso tomar um Dorflex inteiro, gente. Eu tomo metade de um Dorflex. Se eu tomar um Dorflex inteiro, parece que eu tô na vibe do don't worry about the things, everything is gonna be alright, sabe? Eu fico nessa vibe, eu fico muito lesada. E para que eu consiga ter o efeito que eu preciso no meu corpo sem ficar lesa, eu tenho que tomar metade de um Dorflex. Se eu tomar um Tilenol inteiro, então me esquece. Dá 15 minutos eu apago. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso pode impactar no nosso sono. Eu, quando apago com algum medicamento desse, esquece, eu não sonho nada. Eu apago e volto. Não tem como sonhar. Então, além de trazer informação do alimento, alguns medicamentos também podem afetar a qualidade do sono, tá? E, consequentemente, lembrar os sonhos que você teve. A Maria José, ela já tá calejada. Ela bebe café à noite e não afeta o sono. Fico tranquila. Você lembra dos seus sonhos, Maria José? Quando não é sopa, é míngua. Dopada. Eu fico dopada com remédio. E é remédio que é tranquilo para alguns. Meu pai não deixa entrar aqui em casa. Ficou meses sem comer cachorro quente. Então, os alimentos e os medicamentos, a maioria eu lembro. Que bom. Que bom. Mas tomem cuidado com a cafeína, tá? Eu já vi pessoas que tomam energético e conseguem dormir, tá? Já vi. Pois é. É sobre isso. Cada um tem a sua
o seu organismo, né? Adaptado. Você é um desses, gente? E se eu tomar energético, esquece. Aliás, eu nem tomo energético. Não gosto da sensação que ele me traz. O problema é se eu não beber, fico com dor de cabeça daquelas. É porque a cafeína ela já virou dentro do seu organismo um processo que você precisa pelo menos um pouquinho dele, né? Porque você, senão o seu organismo sente falta. Isso acontece e eu vou te dizer que é normal isso acontecer. Comigo acontece o seguinte: em épocas de tensão pré-menstrual, o TPM que todo mundo fala, eu preciso comer. Eu não como chocolate, não gosto de chocolate. Se eu comer aquele chocolate 70%, 80%, porque é o que o meu paladar gosta, mas eu preciso de um chocolate normal, que é chocolate ao leite, e me dá dor de cabeça se eu não consumir. É muito estranho isso. Eu todo dia antes de dormir tomo chá, já é tradição aqui em casa. Eu tomo um copo de água, agora eu tomo um copo de elixir de ametista antes de dormir e na hora que eu acordo. Eles usam quando estão com sono e viram um vício, o corpo pede. Pois é. Pois é. Gente, outro fator que pode influenciar os nossos sonhos. Então a gente falou sobre as emoções e as nossas experiências diárias. Falamos sobre alimentação e alguns hábitos que a gente tem. E o terceiro ponto são as conexões espirituais e nossa parte energética. É lógico que eu tinha que falar sobre isso, né? Para aqueles que acreditam aí na espiritualidade, gente, eu tenho um recado para dar para vocês. Os sonhos podem trazer mensagens sutis da espiritualidade, tá? Então, algumas pessoas já relataram experiências de projeção astral, o chamado dos seus guias espirituais, exatamente. Então, algumas pessoas já relataram ter experiências de projeção astral ou contato, de repente, com seus guias espirituais, tá? E esses sonhos, eles vêm muito lúcidos, né? Algumas pessoas percebem que estão sonhando e podem interagir consciente com o sonho. Pergunto eu a vocês, essa interação consciente dentro de um sonho, o que vocês acham que é? Quando a gente mexe com a nossa parte consciente dentro do sonho. Viagem astral, exatamente, Maria José. Viagem astral, a gente traz a informação consciente durante o processo do sonho, tá? Essa parte de desprendimento, de proteção, projeção astral. Muitas pessoas, eu já ouvi falar de pessoas que foram em lugares, tá? Que não sabiam que não eram aqui no planeta Terra, aonde, vou dar um exemplo, tinham carros que flutuavam, tá? Vocês já viram aquele livro chamado Violetas na Janela? É um livro espírita. Alguém já viu ele? Já ouviu falar, pelo menos? Só para eu saber se alguém já ouviu falar. Marjorie Laude, bem-vindo. Só é divertido manipular o sonho. Gente, algumas pessoas nunca consegui ler, ficou comigo 2 vezes. Eu li metade do livro só, Reis, e ver pessoas que você não conhece e conhecer elas no dia seguinte ou depois de um tempo. Pode ser uma viagem astral, tá? Depende muito do contexto, tá? Mas pode ser uma viagem astral. O que acontece? Já vi relatos de pessoas, e aí eu vou dar o meu exemplo. Há muitos e muitos anos atrás, eu sonhei
sonhei, mas eu estava extremamente lúcida. Hoje eu sei que foi uma viagem astral. Eu estava num lugar onde as ruas eram parecidas com as nossas, mas os carros que estavam passando, eles não estavam no chão. Eles estavam tanto assim do chão. E eu encontrei o meu avô falecido, aonde eu lembro que ele só falava assim para mim, ó, depois de não sei quanto, eu não lembro o número exato, a gente tem a oportunidade de escolha de encontrar alguém que era da nossa família. Eu não entendi nada na época porque eu era super nova. E aí eu fiquei pensando na hora do sonho, eu falei, você escolheu eu? Logo eu? Eu não entendi nada. E aí eu acordei. E eu tenho isso na minha cabeça até hoje. Porque eu vi que o lugar era muito próximo às ruas, tinha casa. Só que era um pouco de. A vibração era completamente diferente. E eu sentia o meu avô ali falando isso para mim, só que eu não olhava para ele. Eu sentia a vibração energética dele ali próximo de mim. Ele estava ali presente, mas não era numa parte como se fosse eu ali físico, sabe? Parecia uma parte energética. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente pode, através de uma projeção astral, a gente entrar em contato com a nossa espiritualidade e eles podem trazer alguma informação que podem nos ajudar, tá? Então, pode trazer através de sonhos lúcidos e a gente pode perceber dentro desse sonho que a gente consegue interagir com a nossa parte consciente. A gente consegue questionar isso. Para quê? Para que quando a gente volte, para trazer melhor essa lembrança do sonho. Então, a gente facilita essa conexão com práticas de meditação consciente, que eu faço bastante aqui com vocês, escrita de diário, que a gente já tem o nosso grimório. Então, gente, pessoal que já me acompanha há algum tempo, que faz meditação comigo, aliás, esse final de semana a gente fez meditação com cristais, né? E a gente anotou no nosso grimório, né, no nosso livro das sombras, são formas que a gente pode encontrar, legal, né, Osana? São formas que a gente pode encontrar através dessa conexão energética, no momento em que a gente dormir, a gente conseguir fazer essas projeções junto com a nossa espiritualidade, junto com o nosso guia, né, com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda. Então, algumas pessoas têm alguns rituais antes de dormir, que são extremamente úteis. Então, vou dar um exemplo. Galera aqui que faz aula comigo já há 6 meses, faz banho de erva antes de dormir, ou faz banho de... faz uma meditação, ou se conecta. Agora a gente fez uma conexão aí com os cristais, né? Que eu dei ontem para vocês, a parte de cristais. A gente fez a parte de conexão com cada um dos cristais. Agora vocês conseguem trabalhar muito facilmente isso, né, na hora de dormir, por exemplo. Então vocês conseguem ter ferramentas. Oi, Ana Paula. Isso, de artemisia também, ou de repente tomar um chá antes de dormir, né? A gente tem bastante isso. Ou espirrar um spray energético aí, intencionando essa parte de conexão espiritual e energética para que você tenha um sonho lúcido, né? Que no caso é uma viagem astral. Certo? Então, esses sonhos, eles trazem informações extremamente valiosas para a gente. E nem sempre são sonhos de premonição. O que acontece? Muita gente... Aí eu vou falar que esse negócio de sonhos de premonição tem muito mais a ver com o ego do ser humano do que com o que realmente... Olha, prestem atenção no que eu vou falar. No que realmente traz aquela função para a nossa evolução. Por quê, gente? Eu vou dizer para vocês o seguinte. Nem guias espirituais, quando estão incorporados, prestem atenção,
tem momentos que eles não falam nada para você, o que vai acontecer, mesmo eles sabendo. Porque através da evolução, você consegue aprender muito mais do que simplesmente ele chegasse para você, ó, vai acontecer isso com você. E não é esse o intuito de repente, você ficar sonhando e tendo um monte de premonição. Tá? Às vezes tem muito mais a ver com o nosso ego de falar que, eu sonhei com isso e aconteceu, do que realmente isso traz evolução para a pessoa. Porque imaginem o seguinte, se você sonha com tudo o que vai acontecer, qual é o seu nível evolutivo em relação a isso? Para você. Você vive para os outros, então? Se você está tendo premonição para com os outros, não é muito mais interessante você ter a premonição em relação a você? É muito mais evolutivo do que a gente ficar tendo premonição em relação aos outros? Eu estou mexendo nisso, gente, porque é um fato que acontece muito e é muito comum. Isso está muito mais relacionado com o nosso ego do que realmente isso traz alguma evolução para a gente. Pensem nesse sentido. Dentro da escala de evolução, isso não é evolutivo para ninguém. Não é evolutivo para a pessoa que está tendo sonho e muito menos evolutivo para aquela pessoa que está recebendo a mensagem. Por quê? Porque você não traz o livre-arbítrio para essa pessoa. Vocês conseguem entender quando a gente falou que tarô e baralho cigano, ele não é premonição? Ele não traz informação futura? Vocês lembram que a gente conversou sobre isso? Porque isso é anti-evolutivo. Isso torna você preso. E isso não é evolução. Vocês conseguem entender? Existe um grau de diferença muito grande entre estar aqui para evoluir e estar aqui para você falar para as pessoas que você tem premonição. Porque não tem a ver, a sua evolução não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Por que você não usa essa premonição ao seu favor? Por que tem que ser com o outro? E aí você deixa de cuidar de você. Vocês conseguem entender que está muito mais ligado ao ego do que realmente a parte de evolução? Deu para entender? Às vezes você vê alguém perguntando várias pessoas no mesmo dia a mesma coisa, até você achar uma resposta que você goste. Também tem isso. Só que isso você está falando em relação à parte de cartas, né? Acho que é isso, né, Caro? Tarô, isso acontece bastante. Mas por quê? Por conta do ego humano. O que é a elevação segundo vai... O que é a elevação energética? A gente já falou aqui sobre Japamala. O que é a elevação energética quando você faz um Japamala? É o desprendimento do ego. E quando a gente tem consciência que, de repente, não é evolutivo a gente ficar se prendendo diante de uma questão que eu estou falando aqui hoje sobre sonhos, premonições e tudo mais, a gente se prende. Aí eu vou dizer aí sobre a carta do diabo, né? Que a carta do diabo diz sobre você se prender a alguns vícios e se prender ao seu ego. Tá? A carta do tarô tem muito a ver com essa carta do diabo, porque às vezes a gente, não, então eu sonho com coisas que acontecem. E aí isso não é evolutivo para você, porque o seu padrão vibracional, né, não está voltado para você, está voltado para o outro, e tudo que é voltado para o outro, você deixa de olhar para você.
Eu tô falando isso porque eu passei por isso. Eu tinha algumas sensações em relação às outras pessoas e quando eu entrava em contato, algo tinha acontecido. Até que num dado momento eu virei para mim mesma, e na época eu não fazia ideia, mas possivelmente virei para minha espiritualidade e falei: que palhaçada é essa? Eu falei: eu quero para mim, eu não quero para os outros, eu quero eu evoluir. Não adianta nada eu ficar falando para os outros, falar: olha, sonhei com você, isso, aí minha amiga, então, tô grávida. Eu falei: poxa, legal. E aí eu fiquei lé com cré, porque assim, para mim não foi evolutivo, eu só tô passando recado. Conseguem entender? Assim, a gente precisa trazer isso para o nosso consciente e trabalhar isso de uma forma evolutiva. Até que eu virei a chave. Eu falei: não, peraí, vamos virar essa chavinha? E aí eu percebi que era algo interno meu, não tinha a ver com a outra pessoa. Eu precisava utilizar isso para minha evolução, porque afinal de contas eu estou encarnada aqui também. E não para ficar ajudando as outras pessoas. Eu preciso me ajudar primeiro. É sempre o que eu falo aqui para vocês. A gente precisa colocar o oxigênio primeiro na gente. Depois a gente vai colocar no outro. Olha o grau de importância que a gente está falando sobre sonhos, tá? O que você faz com essa informação é o mais importante. Sim. Mas que tal voltar isso para você e não ficar para os outros? Aí é um trabalho interno, Carla. Se você fez isso, tem uns 12 anos, funciona, mas eles ainda voltam, é um trabalho interno seu, tá? É um trabalho relacionado à parte de ego. O ego no ser humano é o que mais atrapalha a nossa evolução. Não é o espírito obsessor, não é o espírito que está desencarnado. É o ego, gente. A gente precisa trabalhar o nosso ego. Entendeu? Porque por ego, a pessoa quer entrar em contato com os desencarnados. Ah, não, eu preciso saber onde ele está. Para quê? Consegue entender que o nosso ego que ele precisa ser trabalhado? E é a gente eliminando ou trabalhando o nosso ego, melhor dizendo, trabalhando o nosso ego que a gente evolui e aumenta a nossa parte energética. Maiara, Patrícia, seja bem-vinda. Eu não quero não. Pois é, mas Maria José, tem um monte de gente que adora. Isso não é evolutivo. É por ego. O que mais atrapalha a nossa evolução é o ego. Tá? Então, na parte de sonhos, a gente precisa ter consciência que existem inúmeros fatores. Só aqui na live de hoje, eu dei 3 exemplos para vocês de formas diferenciadas de visualizar essa parte de sonho. Então, assim, a teoria de Freud, da psicanálise, a teoria junguiana, a parte de neurociência. Por que a gente tem que se apegar a um só? Olha quantos leques a gente tem. A gente falou sobre o impacto da alimentação, a gente falou sobre a parte de conexão espiritual com nossos mentores, com a nossa espiritualidade, falamos sobre a parte energética. Por que cargas d'água a gente tem que ficar matutando na cabeça que a gente, então, meu sonho é de premonição. Cara, tem tantas coisas, tem influência da emoção. Tá? Então, de repente, dá uma estudadinha um pouquinho mais, né, gente? Não vamos, assim, deixar o ego ficar tão alto assim. Deixa os mortos lá em paz. Eu também concordo, Maria José. Não é evolutivo nem para os mortos, nem para quem está puxando. Já foi, o ciclo dele aqui já foi, já acabou. E ele começou um novo ciclo no Entre Vidas. E você está aqui, você ainda está no seu processo evolutivo. Tem muita gente que pergunta assim, quando que eu sei que eu terminei minha evolução? Fica tranquilo, você ainda está evoluindo.
Você está encarnado é porque você ainda está evoluindo. Não tem essa de quando eu sei, gente. É ego, tá vendo? É ego. Então, os sonhos também, gente, a gente precisa trazer muita coisa para o nosso consciente para poder trabalhar isso. Tá? Então, a gente tem fatores que influenciam os nossos sonhos e esses fatores, eles trazem informações exatamente valiosas para a gente sair um pouco aí do ego. A gente tem teorias também que trazem algumas informações. A gente falou aqui também sobre o grau de importância desses sonhos, que eles podem trazer informações diversas para a gente. Pode ser um momento da sua vida que você precisa de uma informação. Ah, mas eu sonhei, gente, sei lá, eu sonhei com a minha mãe caindo de um penhasco. Será que é a sua mãe que está caindo de um penhasco? Ou foi a imagem da sua mãe que trouxe a informação que, de repente, você precisa olhar para algo dentro da sua vida que pode desabar? Então, a gente tem que trazer mais para a consciência, tá? Segundo o budismo, o Buda viveu mais de 1000 vidas. Pois é, gente, segundo o budismo, tá certinho, Laerte. Vai demorar. Mas eu vou falar para você que eu já peguei gente perguntando sobre essas coisas, tá? Minha sobrinha, ela tinha 4 anos, ela disse que a minha mãe ia falecer naqueles dias. Não deu 25 dias, minha mãe faleceu. O pai dela comentou antes de acontecer. Ela não soube explicar se foi sonho ou se foi algo que disseram para ela. Pois é, 4 anos, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A criança, até os 7 anos de idade, ela tem o seu campo espiritual extremamente aberto. Ela ainda está em conexão conscientemente com toda a sua espiritualidade. Por isso que as crianças, elas demoram um pouco a falar. E vocês podem ver crianças falando que tá com um amiguinho ali invisível, ou que tem um menininho ali brincando com ela. Tá? Porque até os 7 anos de idade ainda não teve crianças veem anjos e amigos imaginários. Exatamente, mas é por conta do lado espiritual delas que ainda está muito aflorado quando a gente encarna, tá? Existe um campo energético e espiritual e isso também está ligado aos nossos chakras, tá? O chakra coronário e o chakra frontal. Que ele ainda está fechando a sua parte energética. Então, o campo energético de uma criança ele é muito mais amplo. Então, a conexão que ele tem é muito maior do que a nossa. Porque, dado algum tempo, esse campo energético, ele se modula com o nosso corpo físico. E aí, de acordo com a nossa evolução, a gente vai trazendo mais a parte consciente do aqui e agora. Tá? Então, assim, crianças mais novas, como aconteceu aqui, que a Carla falou, é normal isso acontecer. É normal. O campo espiritual dela está extremamente amplo. Então, ela faz captações que a gente não conseguiria fazer. A não ser que a gente faça meditações, a não ser que a gente peça aí o desdobramento para fazer o desdobramento para o plano astral, entendeu? Então, existe todo um trabalho a ser feito por conta dessa parte relacionada ao nosso ego. Tá? Mas criança é extremamente normal isso de acontecer. Jane, Laude. Oi, Adriano, tudo bom? Certo? Então, hoje eu expliquei um pouquinho para vocês sobre sonhos e também já tirei aí algumas coisas da cabeça de vocês que de repente tem muito mais a ver com o nosso ego do que realmente com a nossa parte evolutiva, tá bom? Obrigada, Adriano. Boa noite. Obrigada pela sua passagem. Certo, gente? Gostaram da live? Ó, hoje foi mais curtinha, tá vendo?
Conseguiram anotar? Essa semana a gente vai falar bastante sobre isso, porque é um assunto que gera muita dúvida. Obrigada, Adriano. É um assunto que gera muita dúvida, mas o que eu trago aqui para vocês é mais essa parte da conscientização, tá? Tem inúmeros fatores aí relacionados ao sonho. Não pode ser relacionado a uma única coisa, tá? Então, eu trouxe algumas teorias aí, trouxe também algumas coisas, alguns pontos que podem influenciar no nosso sonho, tá? Inclusive, trouxe também um pedacinho sobre viagem astral. Então, a gente vai falar de viagem astral essa semana, acho que na quinta-feira, quinta ou sexta-feira, não me recordo bem. Mas a gente vai falar mais sobre projeção astral, viagem astral, que é uma parte que eu amo falar, que é um sonho extremamente consciente, vamos dizer assim. É o sonho onde você fala como se eu conversa, como se eu estivesse aqui conversando com vocês com a consciência extremamente nítida no que você está falando, tá? Então, vocês vão saber um pouco sobre essa diferença. Você quer uma meditação para dormir, Laerte? Vocês querem fazer uma meditação? Para vocês se acalmarem e ter uma noite tranquila? Gostaram da live de hoje? Hoje foi mais curtinha. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Se já tiveram algum sonho mais marcante aí que vocês queiram compartilhar? Eu só tenho que dizer que tem que tomar cuidado com o que pede. Depois que a espiritualidade te pega para trabalhar, não tem volta. Exatamente. Mas tomar cuidado no sentido evolutivo, né, Carla? Eu entendi o que você quis dizer. A gente tem que trazer para nossa consciência, né, as coisas. Não é tão simples quanto parece. Concordo com você. O sonho mais marcante é aquele que acorda, que caiu do lugar alto. Nossa, é verdade. Muitos anos que eu tinha. A minha avó, ela dizia que se você A minha avó falava assim: se você sonha que você está caindo de um penhasco, é porque você está crescendo. Já pensou, gente? Toda vez que você está caindo no penhasco, você está crescendo um pouco no seu corpo. Aí ela associou isso com a parte de você cair, né? O penhasco, você caindo no penhasco, você está crescendo. Crescendo para baixo. Pois é, tadinha. Mas ela falava que você estava crescendo. Inversamente proporcional, exato. Há muitos anos que eu não sonho que tô caindo do penhasco. Reisa, pode ser viagem astral, você ver alguém falecido que não conhece, você dar o recado para algum familiar. Já aconteceu comigo uma vez e dei o azar de contar e a pessoa disse que não teria como ter falecido há vários anos. Recentemente meu tio fez o mesmo e ele não conhecia a família e ele foi em uma comemoração, ele deu o recado. Então, Carla, eu não sou a favor disso, tá? Não sou. Esse negócio de ficar dando recado que fulano vai morrer, gente, isso daí é um padrão energético que não é gostoso, nem para a pessoa que recebeu o recado e nem para a pessoa que vai receber o recado. Você já parou para imaginar o contrário? A gente tem que tomar muito cuidado, exatamente o que a Carla está falando. A gente tem que tomar muito cuidado com o padrão vibracional que a gente está e com o que a gente está se ligando. Isso não é evolutivo em momento algum. Para e pensa. Ah, mas acontece, se desconecta, amor. Você está se conectando a isso. Consegue entender? Na minha opinião, Carla, isso não é evolutivo, nem para você e nem para a pessoa que está recebendo. Consegue entender? Ah, mas eu sou assim. Não, é seu ego, amor.
Vamos trabalhar o ego, isso não é evolutivo. Nenhuma espiritualidade está a favor disso. É o que eu acabei de explicar no começo da live. Mesmo espiritualidade que está incorporada, ela não fala. Por que cargas d'água você acha que você tem o dom maior do que a sua própria espiritualidade? Gente, a gente precisa trabalhar o ego, de verdade. Tá? Mas isso é uma opinião minha, tá, Carla? Não tem que ficar passando recado, não. Virou. Então, a sua encarnação virou moço de recado? Gente, isso não existe. Busquei muito a projeção astral, não tenho ela totalmente consciente, mas como se eu vivesse em dois mundos diferentes. Acontece, Carla Verdão, acontece. Do jeito que está a vida aqui, às vezes dá vontade de ficar lá. Eu sei bem o que você está falando. E isso a gente adquire com o tempo. O que a Carla está falando, a gente adquire com o tempo, tá? Com o tempo você vai fazendo viagens astrais, pedindo para a sua espiritualidade te acompanhar e tudo mais. Isso sim é evolutivo, tá, gente? É igual tirar a carta de tarô e tirar a morte e dizer que alguém vai morrer. Exatamente, Laerte. Oi, Anderson, tudo bom? Não foi de morrer, eu lembro qual foi o recado. A pessoa que morreu que me deu, a gente não sabia que tinha morrido. Não, se desconecta disso, esquece, Carla. Não, Então, isso daí não é viagem astral. A gente viu a pessoa como humana, a gente estava acordado. Isso daí não é viagem astral, tá? Não é uma viagem astral. É uma visão mesmo que você teve da pessoa, que tá morta já. Tá bom? Isso daí tem a ver com a sua espiritualidade. Muitas pessoas veem pessoas mortas andando. Basta ver o filme do Sexto Sentido. Tá? Isso daí é um desenvolvimento de chakras também. Meu irmão via pessoas mortas. Ele via exatamente a pessoa como morreu. A Dani, que vocês conhecem, a Dani Martins, a sacerdotisa, ela vê pessoa morta. Mas ela encaminha. Ela vira para a espiritualidade dela e falou assim, meu amigo, ajuda esse ser. Não era nem para ele estar aqui. Já foi. Ela chama a espiritualidade dela e pede para ser encaminhado. É isso, entendeu? Você pode ser um canal da espiritualidade? Pode, mas desde que seja evolutivo, tá? Então, a Dani Martins, que vocês conhecem aqui, ela vê também. E ela faz o encaminhamento. Ela chama a espiritualidade dela, ela já sabe quem que faz o encaminhamento e pede, ó, ajuda esse ser, leva esse embora, entendeu? Ajudar no encaminhamento, isso sim é evolutivo, mas eu não conto sonhos, a não ser que ele fique na mente por semanas e alguma coisa fica me perturbando para falar, mas dependendo, não conto a pessoa diretamente. Não tem que por que deixar as pessoas apreensivas. Exatamente, Carla. Já sonhei com um amigo falecido recentemente. Ele era muito ativo, mas ficou tetraplégico, faleceu, tá? Mas foi uma comoção a morte dele. Então, num sonho, o vi em um lugar, tipo hospital, que ele estava muito bem, já mexia os braços, havia muitas pessoas vestidas de formas diferentes, mas era um lugar muito lindo. Mas você vê como foi o impacto emocional? Que é o que eu falei hoje, na parte do impacto emocional. E outra, tem energias negativas que se disfarçam. Laerte já sacou. Tem outras, tem energias negativas que se disfarça de familiar, mortos, para passar confiança e fazer maldade. Exatamente. São os famosos. Vai, Laerte, eu deixo você falar quem são. Reis, aqui a abordagem boa, você acabou de ajudar o universo. Quantas e quantas pessoas precisam ser orientadas da importância do sono e como lidar com todo. Tem que ser evolutivo, né, Osana? Sua net tá oscilando, ô, meu amor, você tá no trabalho? É assim mesmo. É assim mesmo. É a Laerte dizendo aqui, gente, ó, algumas energias negativas se disfarçam em familiares ou pessoas próximas, tá?
tanto pessoas que de repente estão vivas, quanto pessoas mortas, para passar confiança. Mas são eguns, gente, também. Os eguns entram aí na nossa parte onde a gente está dormindo, tá certo? É isso mesmo, Laerte. Chama plasma, eles se plasmam, tá? A energia deles conseguem plasmar a energia de um familiar, por exemplo. Eu passei por isso também, tá? Você vai falar de umbral? Acho que não tenho umbral essa semana para falar. Acho que eu não coloquei umbral. Tá? Ariadne. Teve uma vez, gente, que eu tive Foi uma viagem astral que eu fiz. E na época eu estava fazendo um curso do Marcelo Cotrim. E a gente estava fazendo um curso sobre Exus. Então a gente tinha aula, acho que todo sábado, se eu não me engano. E aí na quinta ou sexta-feira eu sonhei que, olha só como que são as coisas. Eu sonhei que eu estava tipo num lugar, numa fazenda, alguma coisa, tinha um quadriciclo. E essa associação, olha só que interessante, essa associação é em relação a um quadriciclo que o meu pai na época tinha e tudo mais. Olha o que eles usam da nossa mente. E aí, o meu pai estava em cima do quadriciclo. E aí ele fez assim para mim: senta aqui comigo, porque era um quadriciclo de 2 pessoas. Senta aqui comigo, vamos dar uma volta. Eu falei, tá bom. E aí ele foi para trás e eu sentei na frente. Quando eu sentei na frente, eu senti, gente, juro, eu senti ele encostando atrás de mim. E aí eu olhei para trás, coloquei a mão e eu falei assim, você tá muito perto. Eu achei estranho aquilo. E aí eu desci. Quando eu desci, ele virou para mim, mas era o meu pai escrito. Ele virou para mim e falou assim: não, filha, senta aqui. Eu falei: você não é meu pai. Meu pai nunca ia fazer isso comigo. Na hora eu, bum, acordei, voltei. O que era? Um egum disfarçado. E aí a gente tem a informação dentro disso, depois eu estudei um pouco mais com o Marcelo Cotrim, tem o íncubos e súcubos, eu acho que são espíritos negativados relacionados à parte sexual, que é onde você sonha que de repente você está tendo uma relação sexual, e são espíritos negativados. Depois, mais para frente, eu estudei e aí eu entendi o que aconteceu ali, entendeu? Mas na hora eu fui conversar com o Marcelo Cotrim, ele falou assim, você conseguiu na sua viagem astral perceber que não era o seu pai. Acontece por conta dos estudos, é normal. Isso, íncubos e súcubos, exatamente. Saulo Caldeirão fala muito sobre isso. Ele já é muito experiente em projeções e ele fala que sofre muitos ataques assim, exato. Enfim, gente, tem muita informação aí sobre sonhos, né? Eu só dei uma pincelada com vocês, mas isso que a Carla tá falando, assim, e isso que o Laerte escreveu também acontece, tá? Então, assim, eles se plasmam como entes que você conhece. Por isso que é tão importante, na hora da gente dormir, a gente se preparar energeticamente. Ou toma um banho de erva, ou conversa com a sua espiritualidade. Entendeu? É muito importante. Eu, por exemplo, depois que aconteceu isso, eu fiquei muito mais alerta. Tá? Qual é o intuito desses espíritos? Então, confundir a sua mente, captar a sua energia. Eles se alimentam da nossa energia de encarnado, tá? Então, aquele padrão vibracional é um padrão ao qual é similar ao que eles gostam. É como se fosse um alimento, vamos dizer assim. Entenda como se fosse um alimento. Eles se alimentam daquele padrão energético, tá? No caso do íncubos e súcubos, eles estão muito ligados à parte sexual. Então, eles se alimentam daquela energia sexual.
tá? Então é um padrão energético para eles se manterem, tá certo? Oi, Glau. Eles se alimentam da sua energia. Assim como, tá? A gente tem os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, os nossos guias espirituais, que também nos auxiliam nessa parte energética evolutiva para a gente. Tá? Como que você alimenta a energia do seu mentor, alimenta a energia do seu anjo da guarda? Não é uma oração? Uma oração também traz um padrão vibracional. O padrão vibracional também é alimentado tanto a sua alma quanto a sua conexão com o seu mentor. Consegue entender? Então, dependendo do padrão energético, tem essa conexão. Você tá bem, Glau? É tudo padrão energético, Ariadne. É aquela história dos dois lobos dentro de você. O que você mais alimenta é o mais forte. Mas a gente sempre vai ter os dois lobos, tá? É normal. Eu acho que isso vai muito se você está em dúvida. Por exemplo, não sei se faço caminho A ou B, aí eles aproveitam. É igual o Arcanjo Miguel, uma oração que não faço, se não tiver certeza que quero aquilo, porque mexe muito até no que estava bom. Então, não é, a dúvida estagna, tá? A dúvida, a vibração da dúvida traz estagnação. De repente, você pode se conectar com um espírito estagnado e ele ficar ali consumindo a sua energia e você não conseguir andar. Consumindo no sentido energético de acoplamento áurico-mediúnico, tá? É isso. Acho que é muito isso que acontece com as pessoas. São diversos fatores, Carla. Tem muito a ver com o seu pensamento, tem ligação com o seu sentimento. É muito... Não dá pra gente pegar uma única coisa e jogar para todo mundo. Não tem como. Tá? Não tem como a gente pegar uma única coisa e jogar para todo mundo, porque não é bem assim que funciona. Porque a gente precisa partir do princípio, gente, que cada ser humano ele teve uma experiência de vida diferente. Vamos lá. Mesmo numa mesma família, os irmãos... Eu vou dar um exemplo para vocês que quando o Marcelo Cotrim falou para mim, fez muito sentido. Ele falou assim, olha, numa mesma família, que tem o mesmo pai, a mesma mãe, podem ser irmãos gêmeos. Eles passaram experiências diferentes, encarnados. Podem ser irmãos gêmeos, do mesmo pai, da mesma mãe, e dentro de um contexto, por exemplo, que o pai e a mãe brigam, um dos gêmeos fica mais do lado da mãe, o outro dos gêmeos fica mais do lado do pai. Por que isso? Se eles foram criados juntos? Porque cada um de nós tem uma experiência diferente de vida, mesmo sendo criados juntos. Isso é o que nos torna únicos como espírito. Então, a gente tem que olhar para isso, tá? Então, num contexto de conhecimento, a gente precisa ter a consciência que dentro de uma mesma família tem duas visões diferentes. Cada um tem um aprendizado diferente, trazendo das outras vidas também. Não é só o que a gente vive aqui. O que vive aqui é o que realmente importa para a nossa evolução. Tá? Mas a gente precisa ter consciência disso. Então, envolve muitos fatores. Não tem como a gente pegar um só e trazer para todo mundo, tá? A gente está encarnado, cada um com a sua evolução e nos seus karmas. Karma é a lei de causa e efeito, tá? Lei de causa e efeito. Para mim, karma é lei de causa e efeito. Acabou. Não tem muito a ver com o que você passou na vida passada. Senão, não teria razão nenhuma de você estar aqui pagando por seus... Gente, não faz sentido isso. Eu fui ruim na vida passada porque é por isso que nessa vida eu
eu não consegui me ajeitar. Para com isso. Para, esquece. O que acontece nessa vida é resultado do karma que você criou nessa vida. Parou, entendeu? Senão você ainda estava vivendo aquela vida até agora. Vamos com calma, tá? Eu estou correndo atrás do prejuízo, hoje atrás de energia por causa desses seres horríveis que me sugam. Glaucinha tá aqui para falar, exatamente. E tá dando certo, né, Glau? Vamos que vamos. Glaucinha tá evoluindo, tá afastando, tá trazendo a consciência, tá percebendo o que tá acontecendo na volta dela. É sobre isso, evolução. E tem o livre-arbítrio, exatamente, tem o livre-arbítrio também, tá? Cristiane, seja bem-vinda. Então, gente, karma é lei de causa e efeito, tá bom? Então, vamos parar com esse negócio de que essa minha encarnação tá sendo horrível, porque na outra encarnação eu fui uma filha da mãe, sabe? Esse tipo de coisa. Esquece isso, porque senão você não estaria encarnado aqui. Esquece, tá? Santa radiestesia, recomendo muito essa radiestesia. Obrigada, Glau. Obrigada, meu amor. Fico feliz, ó. Grandes resultados, né, Glau? Muita energia, muita força, muita axé, gente. Tudo de bom. Certo? Então a gente tem que, ó, às vezes sair um pouco da Matrix. Sai um pouquinho da Matrix, questiona um pouco as coisas, porque tem muita coisa que não faz muito sentido. E a gente tem que trazer isso para a nossa consciência e trabalhar nossa evolução. Tá? É sobre isso, Glau. Glau tá aqui presenciando aqui, ó, tô falando para vocês, e Glau tá passando por um processo maravilhoso de evolução, trazendo para a consciência, tá lindo, 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 lindo. E a radiestesia que tá ajudando ela a isso. Tá trazendo os bloqueios internos para trabalhar no consciente, já percebe o que está acontecendo, as energias que estão entrando em contato, fazendo com que ela tenha um sentimento contrário do que ela quer. Ela já está se questionando, falei, esse sentimento é meu ou é de alguma energia que está por aqui? Maravilhoso, é sobre isso. Ai, Laerte. Laerte dando spoiler pra Glau. Hoje a nossa ida na LP Minerais foi para ver isso, viu, Glau? Já que ele tá dando spoiler, tô dando outro spoiler para você. Foi para ver exatamente isso. Ele me acompanhou hoje porque ele queria ir lá também comprar umas pedrinhas. Certo? Vai ficar show. Vai ficar show. A gente só precisa descobrir qual é a pedra que a gente vai trabalhar, meu amor. Aí a gente descobre a semana que vem. Obrigada pelos amantes. Gente, eu sei que às vezes a gente fala algumas coisas que chocam, mas é o que choca que faz a gente botar o pé no chão e questionar as coisas, tá? Então, questionem as coisas. Tá? Nem sempre carreguem aquilo como sendo verdade absoluta. Questionem, tá? Estudem, vão atrás de informação. É muito bom isso. Isso é bom para a nossa evolução. Como se livrar de pessoas vampiras de energia? É um padrão mental e emocional seu que está se conectando com elas, tá? Você precisa mudar o seu padrão. Ó, Glaucinha tá aqui, acho que Glaucinha pode falar. Né, Glau? É todo um trabalho de padrão energético, emocional, mental e espiritual. E tem um e-book de limpeza energética aqui também que pode ajudar você. Ajuda, isso mesmo, Laerte, obrigada. Então, se você quiser fazer uma limpeza energética para desimpregnar aí um pouco esse padrão energético que está te conectando, ó, Glaucia, sim, mude seus pensamentos. Suas emoções vão mudar com o tempo, né? Mudando seus pensamentos. É isso mesmo, Glau. Você pode começar com uma limpeza energética,
tanto da sua quanto do ambiente, tá? Então, aqui eu tenho um e-book falando sobre limpeza energética. Clica no botãozinho roxo, vai na parte de produtos, tem um e-book lá falando sobre limpeza energética. Ó, estamos na lua minguante, tem e-book também para cortar. Ai, obrigado, Laerte. O Laerte dando dica aqui. Tem 2 e-books aqui que pode ajudar você. Um e-book é de limpeza energética e tem um outro e-book falando... não, é nesse, né? O de limpeza energética da lua minguante, não é? Que a gente tem? Mudar o pensamento foi o que me ajudou. Fiz limpeza energética. Tem os 2? Então tá. A gente tem um e-book de ervas e lua. É isso? Me refresca aí a memória, Laerte. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tenho todos os e-books aqui. Deixa eu olhar aqui. É que tem 18 e-books, gente. Então, é muito e-book para eu lembrar. Temos e-book de lua minguante, que pode te ajudar nesse corte, tá? Temos o e-book também. Nossa, tá no outro Trello. 2024. Foi o ano passado que a gente fez. Então, temos o e-book de lua minguante, Semana dos Orixás, tintura, ritual, consagração, vela, oficinas e-books. De limpeza energética. Isso. Então, tenho 2 e-books aqui para ajudar você. Clica no botãozinho roxo, vai na parte de produtos, tem um e-book falando sobre limpeza energética e tem um e-book falando sobre lua minguante. O e-book de lua minguantes é para cortes energéticos através de banho de erva, meditação e tudo mais. O e-book de limpeza energética, ele vai ensinar você como fazer a limpeza energética do seu campo áurico e também do ambiente. Inclusive, lá eu dou dicas de quais ervas você pode usar para o ambiente e para o seu banho. Tá bom? E o de lua minguante também. É isso. Mas já estamos na lua nova. Hora de colocar em prática o novo primeiro. Pois é. Mas se tá precisando, é aquela velha história, né, Laerte? A gente não vai esperar a lua minguante para poder fazer. Se tá precisando fazer, já faz. Então, corte para novos caminhos. É isso. Tá bom, Cris? Espero que eu tenha te ajudado, meu amor. Projetos. Pois é, os novos projetos. Certo? Gente, gostaram? De nada, meu amor. Se tiver qualquer dúvida, Cris, pode me mandar mensagem aqui no aplicativo, tá bom? Eu te ajudo. Mas tá super facinho os e-books, tá? Os e-books, eu faço exatamente para vocês lerem e colocarem em prática com tranquilidade. Tá? Lá tem a parte prática, tem tudo lá para vocês, tá bom? É sobre isso, meus amores. Curtiram a live de hoje? Agora vamos pro spoiler de amanhã. Spoiler de amanhã, para que a gente fique todo mundo junto nessa jornada de hoje. Gratidão, Reisa. Obrigada, meu amor. Gratidão você por estar aqui. Amanhã a gente vai falar sobre pesadelo. Pesadelo e paralisia do sono. Como enfrentar esse terror noturno? Vocês já devem ter ouvido falar sobre paralisia do sono. E algumas pessoas também têm alguns pesadelos. Então, e a gente vai falar sobre isso e como isso pode afetar o nosso descanso profundo, né? A gente vai entender o que são esses eventos, suas causas e como a gente, e principalmente, como a gente pode lidar com eles de maneira evolutiva, tá? Tanto no plano físico quanto no plano espiritual, tá? Então eu vou trazer algumas estratégias para vocês amanhã, para a gente transformar esse terror noturno em grandes oportunidades de crescimento e proteção espiritual para vocês. Vai ser maravilhoso amanhã. Então amanhã não percam, porque eu vou dar várias dicas para vocês como que a gente pode transformar esse horror noturno que a gente passa em algo evolutivo para a gente, tá?
É sobre isso. Vamos para o encantamento de final de live. Gratidão, Eba. Eita, pois é. Chegou na hora do pesadelo? É amanhã o pesadelo, Lari. Amanhã às 19 horas. Obrigada, Laerte. Já clica aqui para você não perder. Nossa, coloquei 2 espadas de São Jorge embaixo do meu colchão para cortar. É isso, Glau. Perfeito. Certo, gente? Vamos para o encantamento de encerramento de live para a gente fechar essa egrégora de estudos, essa parte energética, ao qual a gente abre, se conecta com a energia dos estudos e aí depois a gente fecha trazendo esse conhecimento para o nosso dia a dia, tá? Então, encantamento de encerramento de live feito pelo Laerte, desvendando os mistérios do sonho, como, quando e por que eles acontecem. Os sonhos falaram em símbolo e cor, deixando no ar seu sutil esplendor. Que a noite nos leve com mais consciência e que o mistério siga em nossa presença. Ó. Assim é, assim seja, assim está feito. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhoso. Obrigada pelo balão, Maria José. Gente, um beijo grande para vocês, um abraço no coração, uma ótima noite para vocês hoje. E amanhã a gente está aqui 7 horas da noite falando um pouquinho mais sobre pesadelo e paralisia do sono. Como a gente pode trazer isso como uma oportunidade de crescimento e proteção espiritual para o nosso dia a dia. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau. Bom descanso e até amanhã, 7 horas. Tchau. Opa, não é aqui?